E aí galera, tudo bem? Vamos ter uma aulinha hoje sobre verminoses, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que vocês estão aí. Nós vamos hoje vislumbrar a última das parasitoses no ciclo que nós estudamos, né? Então, nós vimos viroses, bacterioses, protozooses, micoses e agora as verminoses. São causadas por animais, são vermes, né? No dito popular. São os eumintos, né? Quem são esses eumintos, né? Então, nós temos aqui dois grupos. Acompanhando o cursor aqui, ó, nós temos os plateumintos, né? Plateumintes são esses aqui, ó, que estão aqui nessa parte inferior do vídeo. São animais que possuem o corpo achatado dorso-ventralmente, né? Ou seja, dorso ventral, achata ali. Então, eles são em formato de fita. Nós temos nesse grupo vários animais que não são parasitas, né? Mas nós vamos estudá-los aqui, dois pelo menos, que causam aí algumas parasitoses, né? O sistema digestório ainda é incompleto, ou seja, só tem boca, não tem ânus, tá certo? Em contrapartida, nós temos os nemateumintos, também chamados de asqueumintos. Aí já são vermes o quê? Com o corpo cilíndrico. Não são mais achatados, são alongados, cilíndricos, liso, né? Então, externamente não tem nenhum. Olha a lombriga aqui, pessoal. Isso aqui é uma lombriga, ó. Corpo liso, ele é cilíndrico, né? O formato de verme tradicional aí. Porém, ele já tem boca e ânus, tá? Ele já tem sistema digestório completo. Aí nós vamos ver aí as doenças, tá? O que a gente precisa se ater? Se há dois hospedeiros, o definitivo e o intermediário, normalmente no intermediário vai ocorrer a fase larval desses vermes, tá certo? No definitivo é onde eles vão realizar o seu ciclo sexuado. Nós já vimos isso lá em protozoários, só estou relembrando. A forma de infecção é importante e também qual é a profilaxia. Nós temos que saber como evitar uma verminose e se há ou não tratamento, né? Lembra que profilaxia é prevenção, né? Aí, se você já está doente, tem que tomar um vermífugo, né? Um remédio específico aí para o verme, após exame, normalmente de fezes, né? Às vezes até de sangue em alguns casos, ok? Então vamos lá. Primeira doença, pessoal, que nós vamos ver é a esquistossomose, tá? A teníase e a cisticercose, todas elas são causadas por plateumintos. Tem outros, hein, gente? Se você olhar o livro de parasitologia, você vai ver vários, tá? Nós vamos estudar esses três aqui, que são os que mais caem em vestibular. E os causados por nemateumintos, nós temos as ascaridíases, que é a famosa lombriga, ancilostomose ou necatoriose, que é conhecida como amarelão, tá? Ficou imortalizada na literatura de Monteiro Lobato por causa do Jeca Tatu, tá? Oxiurose, que muitas crianças aí são acometidas, e a elefantíase, né, causa aquelas deformações aí nos membros, nas extremidades do corpo. Então, ó, nós temos três causados por plateumintos, né? E aqui a gente pode considerar cinco, por quê? Ancilostomose e necatoriose são vermes diferentes, né? Mas todas elas são conhecidas como amarelão. São causados por nemateumintes. Então eu vou nesta ordem aqui falando sobre eles. Então, vamos focar no ciclo, onde ocorre o ciclo sexuado, onde ocorre a fase larval, hospedeiro definitivo intermediário. Em alguns casos, nós vamos ter somente um hospedeiro, a gente chama de ciclo monogênico, tá? Quando tem dois hospedeiros, ciclo digênico, tá certo? E a profilaxia, principalmente a profilaxia, ok? Então vamos lá. Gente, primeira doença que nós vamos aqui conhecê-la é a esquistossomose. É causada por o agente etiológico, né? É um vermezinho da espécie Schistossoma manzoni, está aqui embaixo, ó, tá? Schistossoma manzoni, nós temos aí o verme que é o macho, esse aqui maior, que tem uma fenda, onde a fêmea fininha se aloja. Então eles vivem juntinhos. Quando o macho e a fêmea têm diferença morfológica, nós sabemos que esses animais eles possuem dimorfismo sexual. Ou seja, eles têm duas formas, o macho e a fêmea são diferentes. Onde que eles se alojam, pessoal? Entre o fígado e o intestino tem um sistema chamado sistema porta-hepático, tá? E é aqui onde ele vai se alojar, na fase adulta. Então o homem é o hospedeiro definitivo. Então eu vou começar daqui, ó,
o ciclo a partir do momento em que ocorre a reprodução sexuada. Eles causam uma inflamação no fígado e o ventre fica bem inchado. Por isso o apelido barriga d'água, tá? Dessa doença. O que acontece? Eles ficam lá no fígado se reproduzindo, a fêmea libera os ovos no intestino e saem pelas fezes. Então aqui eu já posso cortar com o saneamento básico, né? Os ovos aqui, ó, sendo liberados com as fezes, vindo aí um curso d'água ou uma enxurrada, uma chuva forte, e arrasta esses ovos que estão no meio ambiente para um curso d'água. Então a partir daqui vai ocorrer ou numa represa ou num rio, tá? Água doce. Ocorre a eclosão do ovo e sai a primeira larva. Nós temos duas formas larvais. A primeira larvinha ela é planctônica, então teria que ser vista ao microscópio por nós, é chamada de miracídio. Miracídio. O miracídio precisa sofrer uma maturação, e aí ele vai entrar em um caramujo. Então aqui eu tenho um ciclo digênico, são 2 hospedeiros, o definitivo é o homem, o intermediário é um caramujo de um grupo especial chamado Bionfalaria, tá? Bionfalaria. Vou até mudar aqui um pouquinho, ó. O Bionfalaria, ele é aquático, de água doce, tá? Não é terrestre, então não adianta ficar matando tudo que é caramujo, tá certo? É um grupo específico dentro dos caramujos aquáticos. Aqui, a cercária vai se desenvolver. Então, o miracídio entra no sistema digestório do caramujo. Esta outra fase larval se desenvolve, a cercária. E aí ela sai pelas fezes do caramujo. E ela fica lá na água. Ela já tem aqui uma pequena nadadeira, tem como se locomover, tá? E ela tem aqui essa parte anterior do corpo mais endurecida. Por quê? Ela vai entrar pela pele, pessoal. Então é pela pele que ela penetra, tá? Então, a penetração das larvas se dá quando você está nadando, mergulhando, ou com o corpo imerso num rio ou num lago que tem essa larva. Tanto que essas lagoas no interior é chamada de lagoa de coceira. Por quê? Por onde entram as cercárias, elas são microscópicas, né? Fica coçando a região. Então tem um ditado aí no interior que diz que se você nadou e coçou, é porque pegou. Ou seja, se você nadou numa determinada lagoa, que são apelidadas de lagoa de coceira, tá? Pela população local. Lagoa de coceira. Se você nada e você sai com o corpo todo coçando, é porque você pegou a esquistossomose. Quando a cercária entra no seu corpo, aí você vai ter o quê? Ela entrando na sua corrente sanguínea, ela termina a sua fase larval, vai se alojar onde? No fígado. E aí, na metamorfose, ela adquire o formato adulto, fechando o ciclo, tá? Então, onde que o homem é hospedeiro definitivo, o caramujo é hospedeiro intermediário. Onde que a gente pode cortar aqui para ter profilaxia? Então, eu acompanho esse raiozinho. Se eu cortar aqui, ó, com saneamento básico, fossa séptica, esgoto tratado, eu não vou ter os ovos contaminando o meio ambiente, tá? Eu posso cortar também aqui, ó, controlando a população de caramujos. Como? Colocando peixes predadores, tipo traíra, colocando marreco, pato, né, naquele lago, porque eles comem esses caramujos. Então você está controlando a população, tá certo? E aqui também, né, gente? Ou seja, evitar nadar numa lagoa de coceira. Então, a população local normalmente conhece esses locais. Normalmente eles são locais onde tem pouco saneamento básico, o pessoal faz suas necessidades lá no matinho, né? Não tem aí muita higiene no local e eles já sabem que aquela lagoa ali tem a lagoa de coceira, tá? Então, é lógico, tratar o doente seria uma forma também remediativa, né? Mas não profilática. Profilática é você evitar você pegar. Então eu preciso cortar o ciclo aqui. Tá joia? Então é isso, ó. Primeira doença aí, esquistossomose. E ele é um Platelmipes, ok? Próxima doença, pessoal. Nossa queridinha solitária. É uma tênia, né? Nós temos duas tênias que causam a teníase. A tênia solium, que fecha o seu ciclo no animal doméstico chamado porco. E a tênia saginata, que fecha o seu ciclo num ruminante, que pode ser um boi, por exemplo, tá? Então nós vamos ter um hospedeiro definitivo e intermediário aqui também.
porque a fase larval vai se desenvolver normalmente no herbívoro. E a fase adulta, a teníase, normalmente num carnívoro. Vocês vão entender por quê, tá? Bom, vamos conhecer aqui a tênia. A tênia tem uma região aqui anterior, não é cabeça ainda, tá? Mas tem uma região anterior chamada de escólex, onde eu vou ter essas ventosas que vão fixá-la aqui na parede do intestino. Ela não tem sistema digestório, então ela absorve pela pele tudo que nós digerimos. Por quê? Ela vai ficar lá no nosso intestino. A tênia solium chega a ter 8 metros, olha que coisa. E a saginata chega a ter 12 metros. Professor, onde que elas estão? Estão no nosso intestino, ela é muito fininha, pequena. Nós temos 8 metros quase aí de intestino. 7, né? 7,5. Cara, elas podem ficar ali, né? Meio que dobradinhas e elas conseguem, tá? Tem uma, não é uma tênia, mas tem um verme também deste grupo que você pega comendo carne crua de peixe, tá? Que chega a 20 metros. Olha só. Pessoal que gosta de sushi, sashimi aí, tome cuidado, tá? Repense seus gostos gastronômicos. Vamos lá. Tem o escólex, tá? O resto do corpo do animal são várias subdivisões chamadas de ploglotes, tá? As ploglotes possuem tanto testículo como ovário. Cada ploglote, gente, tem um aparelho reprodutor masculino e feminino, ou seja, elas são hermafroditas, tá? Elas são monóicas. E detalhe, elas realizam a autofecundação sempre, tá? Sempre, sempre. Por isso o nome solitária. Basta ter uma ali para ela se reproduzir. Então a gente tem o ovário e ao redor aqui os testículos. Porém, a saída do testículo com os espermatozoides e a saída aqui do ovário, eles se encontram aqui. Então ocorre a autofecundação. As últimas ploglotes, pessoal, elas amadurecem, ocorre essa autofecundação, isso aqui vira uma bolsa de ovos e elas destacam as últimas 3 ou 5 ploglotes. Destacam e você elimina junto com as fezes, tá? Essas ploglotes. E mais ploglotes vão crescendo. Isso quer dizer o quê? O animal nunca para de crescer. Elas destacam as últimas 3 e mais ploglotes crescem a partir do escólex. Esse é o estilo de vida de uma tênia, tá? Agora vamos ver o ciclo. Olha, no homem ela se aloja no intestino, como eu já falei, tá? Já vamos ver como que você pega. Então ela está aqui no intestino, ela realiza a autofecundação e você elimina com as fezes as ploglotes maduras, cheias de ovos. E aí é lógico que você tem a liberação do quê? No meio ambiente, dos ovos. Os ovos são liberados pela ploglote quando ela resseca no meio ambiente. Esses ovos ficam ali no matinho, na graminha. E aí, se tiver um boi ou um porco, eles vão comer essa grama e vão ingerir os ovos. Eu coloquei o boi aqui, o porco, desculpa, mas poderia ser um boi, tá? Se for uma tênia solium, ela consegue realizar o seu ciclo num animal que tem um estômago muito parecido com a gente, inclusive nós, tá? E aí você vai ter a cisticercose que eu já vou falar. Mas você, se tiver a tênia saginata, ela precisa de um ruminante. Então, normalmente é um boi, né? Um carneiro, uma cabra, que vai ter aí o ciclo. Bom, vamos lá. O animal ingere comida com esse ovo, passou pelo estômago, ocorre a eclosão e sai essa larva aqui, ó, chamada de hexacanto, hexa 6, porque ela tem 6 espinhos aqui, ó, ganchinhos, né? E ela vai perfurar o intestino e vai cair na corrente sanguínea. Então ela vai se alimentar de sangue. Então ela vai se alimentar, se alimentar, se alimentar. Quando ela estiver na fase de metamorfose, ela vai se alojar, sai do sistema sanguíneo, se aloja nos tecidos, normalmente na musculatura, mas pode ser no cérebro também, tá? E aí ele vai ter a criação de uma cápsula chamada cisticerco. Cisticerco é uma cápsula, tá? E aqui eu já tenho uma têniazinha jovem com escólex feito. Então a larva, ela vai sofrer uma pequena, o início da metamorfose dentro desse cisticerco. Onde estão esses cisticercos? Estão na carne, tá? Dá para ver? Dá para ver. Isso aqui é visível. Então dá uma olhada aqui, ó, a carne, tá? Um pedaço. E olha aqui os cisticercos, pessoal. Os cisticercos são essas esferazinhas meio esbranquiçadas.
Lógico que quando você tem um animal indo para o abatedouro, tem um veterinário, né, da vigilância sanitária, que vai fazer aí a inspeção e dão aqueles carimbos lá do CIF, né, da vigilância sanitária. Mas é lógico, se você estiver lá na fazenda do avô e o animal foi abatido, né, ali no quintal, para, né, fazer um churrasco, aí você tem que olhar, tem que examinar a carne, tá certo? Ela também pode se alojar no cérebro. E aí nós temos a cisticercose cerebral, que pode afetar o homem também. A gente vai ver. Aqui nós temos duas doenças. A teníase, quando você faz o papel do hospedeiro definitivo, e a cisticercose ou neurocisticercose, que é quando você está fazendo o papel do hospedeiro intermediário. Mas vamos voltar lá no ciclo. Está aqui no porco, né? Então, na musculatura do porco, nós temos os cisticercos. Aqui é que vem aquela lenda urbana de que se você comer carne de boi ou de porco mal passado, você pode pegar uma doença que vai para o cérebro. Na verdade, não é bem assim. Se você ingerir carne mal passada, quer dizer que você não matou com o calor essa têniazinha jovem que está lá dentro do cisticerco. Quando você come carne mal passada ou carne crua, aquele quibe cru, por exemplo, né? Bom, você ingere, no seu estômago vai ter a ruptura desse cisticerco, e aí essa têniazinha jovem é liberada no seu intestino. Ela já está com o escólex aqui, porque é a região primária dela, né, que tem que se fixar ao intestino, ela já se fixa e começa a crescer, dando origem ao animal adulto. Agora vamos lá, vamos fazer uma distinção aqui. Quando você come carne mal passada, você pega a teníase, porque você vai estar ingerindo uma têniazinha jovem. E aí você vai ser o hospedeiro definitivo. Agora vamos imaginar uma situação. Você comeu uma salada, né, uma folhagem lá, que não teve a sua higienização, não teve lá a imersão na água clorada. Lembra que nós já comentamos, qualquer alimento cru tem que ser higienizado. Se você não higienizá-lo, aí nós vamos ter o quê? Você ingerindo os ovos. E aí você vai ter a cisticercose. Quer dizer o quê? Você vai estar no papel do hospedeiro intermediário. O problema é esse aqui, ó. Se esse cisticerco se alojar no cérebro. Porque aí não tem cura, não tem o que fazer. E olha o cérebro aqui como estava tomado esses cisticercos, né? Isso aqui é uma necrópsia, né? Isto aqui te deixa sequelas, dependendo da região do cérebro. Às vezes você fica com uma parte do corpo paralisada. Já vi gente ficar vegetando, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o alimento que a gente vem a ingerir cru, porque pode ter ovos de tênia. E aí você está fazendo o papel do hospedeiro intermediário na doença. Por isso que a teníase e a cisticercose são duas doenças causadas por tênias, tá? A teníase, você pode ter tanto a tênia solium como a saginata, porque é o animal adulto. Agora tem um pequeno detalhe. Se você ingerir os ovos da tênia saginata, lembra que ela fecha o seu ciclo no boi, né? Então, os ovos vão ser digeridos por você, você não pega a cisticercose. Se você ingerir os ovos da solium, aí sim, a tênia solium, aí você vai ter o ciclo aí da cisticercose também acontecendo em você. Então, a cisticercose ela só é causada pela tênia solium, tá? Porém, a teníase, você fazendo o papel do hospedeiro definitivo, você pode ter tanto a tênia solium como a saginata, tá? É só vocês focarem nisso aqui, ó. Qual é as diferenças, quais são as semelhanças, né? Bom, é tênia que causa tanto a teníase como a cisticercose. No caso da teníase, você é o hospedeiro definitivo, você tem um animal adulto. Como é que você pegou? Você pegou comendo carne crua com cisticercos. Aí pode ser a solium ou a saginata, tá certo? Porém, se você tiver cisticercose, você se contaminou ingerindo os ovos da tênia. Você está fazendo o papel do porco ali no ciclo, tá? Você é o hospedeiro intermediário. E aí somente a tênia solium conseguiria sobreviver no nosso corpo, a saginata não, tá? Então essas são as diferenças entre teníase e a cisticercose. Tudo bem? Parecem iguais, mas são diferentes.
Então, por que eu brinquei com vocês que era doença de carnívoro, a teníase, e era uma doença de herbívoro, a cisticercose? Por quê? Vamos lá, volta no ciclo. Quem é que lá na natureza come carne crua? Só pode ser carnívoro, certo? Então, só carnívoros têm a tênia na sua forma adulta, só eles pegam teníase. Agora, e os herbívoros? Os herbívoros comem o matinho, a graminha com os ovos. Então, normalmente, os herbívoros têm a cisticercose aí como doença, tá? Para um herbívoro ter a tênia adulta, ele deveria comer carne crua, coisa que um herbívoro não faz. Entenderam? Então, essa é a diferenças e semelhanças entre teníase e cisticercose. Beleza? É uma imagem feia, mas é o que acontece. Tá joia? Vamos lá, pessoal. Próxima doença. Agora, nemateumintes. Primeira, ascaridíase, pessoal. Aqui, ó. Ascaridíase, tá? Ou ascaridiose. É muito difícil isso cair. Quem é que causa? Ascaris lumbricoides, tá? Olha aqui embaixo, pessoal. Ascaris lumbricoides é o nome do agente etiológico. E aqui eu só botei um único hospedeiro. Então não tem essa de hospedeiro definitivo e intermediário. E olha, atenção. Essa é a lombriga, a famosa lombriga. E a gente vai ter um ciclo pulmonar aqui. Atentem para isso, tá certo? Vamos ver o ciclo aqui, pessoal. Bom, primeira coisa, como é que você pega? Você pega ingerindo alimentos, né, contaminados pelos ovos da lombriga. Mais uma vez, higienização, tratamento de água, né, água tratada, alimentos higienizados, você já está cortando o ciclo. Porque se você pegar a água, colocar lá a alface de molho com uma colher por litro d'água de água sanitária, você mata, você destrói o ovo e mata esse embriãozinho que está aqui dentro, tá? Mas vamos lá, você comeu um alface, comeu um tomate, comeu uma maçã com a casca e você não higienizou. Se tivesse ali o caso de ter contaminação, você iria ingerir o ovo. Quando o ovo passa pelo seu estômago, ocorre a eclosão, tá? Então ocorre a eclosão do ovo quando você está aí ingerindo o ovo da lombriga. É liberada uma larva, tá? Ocorre a eclosão e é liberada uma larva. Essa larva perfura o seu intestino, pessoal. Perfurando o seu intestino, essa larva vai passar por seu sistema circulatório e vai se alimentar do seu sangue, tá? Então vai ficar se alimentando do seu sangue. Bom, quando ela estiver quase pronta, vai passar pelo fígado, né? Passa por todos os órgãos. Quando ela, olha aqui a setinha vermelha. Quando ela estiver já pronta para a metamorfose, olha a loucura aqui. Ela sai dos capilares no pulmão e ela entra nos alvéolos. Olha só, ela sai do sistema circulatório e vai para o sistema respiratório. E ela começa a subir pelos brônquios, traqueia. Esse é o ciclo pulmonar da lombriga. Ela sobe pela traqueia, cara. E você vai tossir muito nessa fase. Você tem um monte de larvinhas, microlarvas, né, subindo pela sua traqueia. Porque ela vai ter que se alojar no seu intestino. Qual é o caminho que ela traça? Então ela passa, quando ela chega no pulmão, ela perfura ali os capilares e os alvéolos, passa para dentro do seu pulmão, sobe pelos brônquios, traqueia e vem até aqui, ó, na glote, aqui, ó, na laringe. Quando chega aqui, você engole ela instintivamente. Ela passa para o seu esôfago. Então ela vai descer novamente, vai passar novamente pelo estômago, né? Ela não é digerida porque ela tem uma cutícula, tá? Que impede. Ela não é digerida no seu estômago. Aí ela vai se alojar no seu intestino na fase adulta. Então você vai ter os vermes adultos no seu intestino. As lombrigas ficam aqui, ó, no seu intestino delgado, tá? E elas têm macho e fêmea, elas têm até diferença sexual, tá? O macho tem um ganchinho, né, aqui, ó, onde ela copula com a fêmea. Tem dimorfismo sexual. O macho é um pouco menor. E aqui eles se reproduzem, tá? E os ovos são liberados aqui, ó, junto com as fezes. Olha que ciclo, cara. Você tá tendo contaminação, né, no meio ambiente pelas fezes. Então, saneamento básico, fossa séptica já corta um pouco o ciclo. E higienizar muito bem os alimentos, tá certo? Então a gente vai ter que ter aí
saneamento básico e higienização dos alimentos como medida profilática, tá? Então, o exame de fezes detecta ali o ovo, né? Aí o médico vai dar um vermífugo específico aí para a lombriga. Tem cura, né? Mas ele acomete muitos brasileiros. Eu acho que das verminosas é a mais comum, tá? Assim que o pessoal conhece. Então, ó, resumindo, você ingere, e junto com os alimentos, os ovos, passa o ovo pelo estômago, ocorre a eclosão, a larva no seu intestino, ela perfura o seu intestino e passa para a circulação. Ela vai se alimentar do seu sangue, passa pelo fígado, passa pelo pulmão. No pulmão, ela perfura o capilar e o alvéolo passa para dentro do pulmão. Esse é o ciclo pulmonar da doença. Sobe pela traqueia, então você vai ter muita tosse nessa semana, que as larvas estão subindo aqui, ó. Tem até um exame de escarro, que é muito raro ser feito, mas tem um exame de escarro, né, que você detecta larva aqui, tá? Se você escarrar, tem larva no escarro, essas são microscópicas, tá? Mas a lombriga aqui nessa fase tem 0,2 milímetros, é muito pequeno, tá? E aí ela desce pelo esôfago, a larva, passa novamente pelo estômago e vai se alojar na fase adulta no seu intestino. Essa é a nossa queridinha lombriga, tão conhecida aqui no Brasil. Ascaris lumbricoides, tá? Ascaridíase. Tudo bem, gente? Então esta aqui é a doença. Preciso evitá-la profilaticamente, né? Eu preciso evitá-la aqui, ó, na ingestão de água e alimentos. Precisa ser higienizado, água tratada, tá? E aqui o saneamento básico para evitar que os ovos das fezes contaminem o meio ambiente. Fossa séptica, na área rural, ou em área urbana, esgoto tratado, né? Recolhido e tratado, tá bom? E não um rio Tietê aí, como a gente vê que o esgoto está indo diretamente para lá, tá certo? Tudo bem, então? Essa é a ascaridíase. Bom, nossa próxima verminose é esta aí, ó, chamada de amarelão, ou ancilostomose, porque é o ancilostoma duodenale que causa. Ancilostoma é um grupo, né, é um gênero. Olha aqui, ó, como ele tem esses ganchinhos que prendem aí ao intestino e ele provoca pequenos sangramentos por onde ele se alimenta muito de sangue, tá? Tem um outro também chamado Necator americanus. Eu não tenho ele aqui, mas o Necator americanus também causa o mesmo ciclo. Então ele pode ser chamado de necatoriose neste caso. Não importa, os dois é o famoso amarelão, que ficou imortalizado por causa desse personagem aqui, ó, que é o Jeca Tatu. Ele nunca andava calçado, segundo Monteiro Lobato. Vocês vão entender por quê. Ele estava sempre cansado, e não era cansaço, era um dos sintomas dessa doença, tá? Amarelo, né? Amarelão, amarelo, porque causa uma anemia muito forte e a pessoa fica pálida, tá? Sem hemácias, né? Sem glóbulos vermelhos, anêmico, a pessoa fica sem oxigênio nos tecidos. Então a pessoa fica sempre ali opilado, né? Opilado quer dizer indisposto. Tanto que o nome desta doença, antigamente, chama de opilação, tá? Mas, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, também um ciclo com um único hospedeiro, que é o homem, tá? A infecção não é pela boca, como no caso da lombriga. Aqui, ó, a larva ela fica no solo. E você é contaminado quando você tem contato direto com o solo. A larva penetra pela pele, gente, tá? Ela é muito pequena, tá? Aqui não apareceu aqui, mas ela tem aí 0,1 milímetro, tá? De tamanho. Ela é muito pequena, tá certo? Então elas penetram pela pele quando você está em contato direto com o solo. Andando numa praia, né, na areia, solo úmido é onde a larva pode estar, tá? Então aqui ocorre a contaminação pela pele quando você está em contato direto. Aí tá aí, ó, o Jeca Tatu, ele nunca tinha usado um calçado, andava sem descalço. Só andar calçado já está evitando aqui a ancilostomose. Olha que coisa, né? Mas olha, andando pelo sertão aí do Brasil, tem gente que realmente não tem um chinelo para usar. Muita gente anda com o pé no chão, anda descalço, tá? No meio lá do interiorzão, lá do Amazonas, da Caatinga, ali no meio do Mato Grosso,
No Mato Grosso, que é onde eu vivi, eu vi gente que não andava, não tinha calçado, tá? De tão pobre que é. Mas essa é uma triste realidade aqui que a gente precisa mudar, tá certo? Bom, a larva penetra pela pele e cai na corrente sanguínea, tá? Então ela vai ficar na corrente sanguínea e é aquilo que eu falei da lombriga. Quando ela chega no fígado e no pulmão, passou pelo fígado, já está maturada. Chegou aqui, ela vai sair do seu sistema circulatório e vai para o sistema respiratório. Perfura o alvéolo, cai dentro do alvéolo, sobe pelos bronquíolos, brônquios, traqueia, ciclo pulmonar. O cara vai tossir pra caramba, tá? E tosse, 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 porque tem um monte de larva subindo pela sua traqueia. Ó, que coisa louca, né? Chegou aqui na glote, você engole instintivamente, desce pelo esôfago, passa pelo estômago, tem uma cutícula ali espessa que evita que a larva seja digerida. Ela já está aqui na metamorfose, tá? Chegou no intestino, ela vai se alojar. Então você vai ter no intestino um monte de vermezinhos de 15 milímetros aproximadamente, tá? Eles ficam aqui presos à parede do intestino, se alimentando do seu sangue. Esses ganchinhos causam pequenas hemorragias por onde eles se alimentam, tá certo? Onde que eu posso evitar? Duas coisas. Saneamento básico, porque eles se reproduzem no intestino e lançam os ovos junto com as fezes. Tá vendo que saneamento básico é, assim, profilaxia para muitas doenças, né? Principalmente as verminoses. Evitar andar, né, descalço, ficar rolando, tá certo? Na lama ali, porque em locais que são suspeitos. Ou seja, se você perceber que não tem muita higiene, não tem saneamento básico, coloca um calçado, tá? Então andar calçado, às vezes já está evitando a nossa queridinha ancilostomose, tá certo? Que nossa queridinha ancilostomose é, né, modo de dizer, né? A gente tem que erradicar essas doenças aí do nosso meio. Saneamento básico, olha como é importante política pública de saúde investindo pesadamente no saneamento básico, né? Esgoto tratado e água tratada. Você já está evitando um monte de doenças que acomete aí os brasileiros. Beleza? Pessoal, nós temos aqui uma... Eu já falei aqui das profilaxias, né? Nós temos aqui uma pequena... Só um instantinho. Uma pequena observação, tá? Eu vou adiantar aqui. Nós temos o Ancylostoma brasiliensis, que causa o bicho geográfico. Quem já ouviu falar, né? São essas, tá vendo isso aqui, ó? Esses desenhos que aparecem, parecem mapas, né? Por isso o bicho geográfico. Ele não consegue terminar o seu ciclo aqui. Deixa eu explicar. Ancylostoma duodenale causa o amarelão, como nós vimos agora. O Ancylostoma brasiliensis, né? Ele consegue fechar o seu ciclo em muitos mamíferos, o homem não. Então, se você está naquela praia onde você vê muitos cães, né, animais ali defecando, pode ter o ciclo, porque eles são hospedeiros naturais. Nas fezes tem o ovo do ancilostoma, e aí a larva pode estar aqui, ó, ele precisa de local úmido, a larva pode estar na areia ali da praia. Se você estiver andando, a larva penetra, é um ancilostoma, né? Penetra pela sua pele, só que ela não consegue atravessar essa barreira da nossa pele. Ela não consegue chegar na nossa queridinha corrente sanguínea. E a larva vai ficar aqui, ó, procurando um caminho, tá, para chegar lá. Cara, é uma doença que irrita, dá coça, causa essas feridas. Então tem uma pomada ali que você mata essa larva, tem remédio para isso, tá? Mas é muito incômodo, né? Então, por isso que muitas praias, onde tem muita gente, evita-se que animais domésticos entrem, né? Exatamente para não ter o ciclo da Ancylostoma brasiliensis acontecendo ali, tá? Então, observação. O bicho geográfico, nós não somos hospedeiros naturais, então a larva não vai chegar na corrente sanguínea, não vai subir pelo pulmão, não vai se alojar no nosso intestino. Nos outros animais ela consegue, no nosso caso não. É uma pequena observação, tá? Então aqui, ó, na Ancylostoma duodenale, aí você vai ter a ancilostomose, que aí tudo bem. Ancylostoma duodenale é a nossa praia. Mas Ancylostoma brasiliensis é o famoso bicho geográfico. Uma pequena observação aqui, tá bom? Vamos lá.
Próxima doença, oxiurose, pessoal. Oxiurus é um vermezinho, olha aqui na foto, na régua aqui, é muito pequeno, mas são visíveis, tá? O macho, como eu falei, tem dimorfismo sexual, tem esse ganchinho aqui, ó, tá? Nos nemateumintos a gente encontra isso no macho. E a fêmea ela é sempre maior porque ela vai desenvolver os ovos, tá? Esse ganchinho é para facilitar a hora da cópula. Vamos lá, você ingere os ovos, só tem um hospedeiro novamente, você ingere um ovo, né? Os ovos passam pelo seu estômago, ocorre a eclosão, e no seu intestino delgado vai ocorrer a fase larval. Tá? Então a larva se alimenta das coisas que nós digerimos. Quando chega no intestino grosso, você vai ter já o verme na fase adulta. E aí olha o que acontece, olha que interessante, é uma característica desta doença. À noite, quando você está descansado, cai temperatura, cai pressão, cai movimentos, né, musculares. A fêmea, ela sai pelo ânus para depositar os ovos ali na região do ânus. E é esta hora que você tem o principal sintoma, que é uma coceira, um prurido. Prurido é coceira. Anal. Você tem uma coceira muito forte aqui. Muitas crianças que engatinham, ingerem, né, os ovos, leva tudo à boca, daquela fase oral da criança, elas são muito fáceis de serem contaminadas. Agora imagine uma criança com coceira, né, no ânus, à noite usando fralda. E ela tem menos de um ano ali, está naquela fase de engatear com 10, 11 meses. Cara, isso irrita muito a criança, ela não dorme. Ela não vai dormir durante muitos dias. Debilita muito a criança, tá? Além de você ter um verme se alimentando das coisas que você digere, tá certo? Então, os ovos são liberados aqui, ó, não necessariamente com as fezes, principalmente com as fezes, mas ele fica aqui na região do ânus. Então, as roupas íntimas são muito fáceis de serem contaminadas. Toalha ou roupa de banho, né? Também são muito fáceis de serem contaminadas. Então, para evitar, pessoal, você tem que ter uma higienização muito grande do local. Quando a criança ou o adulto está com oxiurose, você tem que diariamente trocar a roupa de cama. As toalhas, né, tem que ser lavadas diariamente. Roupa íntima, né, calcinha, cueca, no caso, tem que ser lavadas todas em água quente para matar, né, o embrião e destruir os ovos. Então, a higienização do local é muito importante para evitar a oxiurose. E é uma verminose muito comum também no Brasil, tá certo? Tudo bem, gente? E agora vamos para a última verminose aqui desse grupo dos nemateumintes. É a famosa elefantíase, né? Por que elefantíase, professor? Porque nós temos, olha aqui, ó, essa deformação que acontece nos membros. Pode ser na perna, pode ser no testículo, pode ser no braço, pode ser nas mamas, né? Então, nós temos essa deformação devido ao inchaço, porque é retido o líquido linfático nos membros. Ocorre a obstrução dos vasos linfáticos pelo verme. Então vamos lá? Conhecer o ciclo? Pessoal, o agente etiológico aqui é a Buckerella bancroft. Ela é uma filária. Por isso que o nome é filariose, tá? É de um grupo. Filária quer dizer fino. Bom, é um nemateuminto, tá? O macho e a fêmea, como eu sempre falei, o macho é menor, tem esse ganchinho, olha aqui no cursor. A fêmea ela é maior, tá certo? E eles vivem nos nossos vasos linfáticos. E aqui, olha que interessante, nós temos um vetor. Nós temos aqui um mosquito, ou pernilongo, né, do gênero Culex. O Anopheles eventualmente também pode transmitir. O Anopheles é o mesmo da malária, tá? O Culex é aquele que fica nas nossas casas à noite, zumbindo nos nossos ouvidos na madrugada. Ele pode ser o vetor. Ele precisa picar uma pessoa que esteja com elefantíase para ingerir as microfilárias, que é a larva da Buckerella bancroft. Tá? Mas vamos lá, vamos ver desculpa, o ciclo. Nós pegamos através da picada do mosquito, então tem um vetor. Então aqui, ó, é a única forma profilática. É você combater o vetor, tá certo? Cai na corrente sanguínea, essa microfilária. Quando ela estiver madura, ela vai se alojar nos vasos linfáticos, pessoal. E ela causa uma obstrução nos vasos. Ela pode ficar no pulmão, pode ter outras regiões, mas principalmente nos vasos linfáticos, nas extremidades, né?
pernas, braços, testículos, aí aumenta muito o testículo também, incha bastante. As glândulas mamárias, ela pode se alojar. Nas extremidades a gente percebe de forma mais pungente. E é uma doença silenciosa. Talvez a pessoa só perceba depois de meses ou anos que ela tem a filariose. Nos vasos linfáticos eles se reproduzem, tá? E à noite, olha que interessante, à noite as larvas são liberadas. Então você tem a reprodução, a postura dos ovos ocorre todos nos vasos linfáticos. Ocorre a eclosão. A larva microfilária, ela migra para os vasos sanguíneos. À noite. Por que à noite? Porque é quando o mosquito é ativo. E aí o mosquito vai lá se alimentar, ele é hematófago, a fêmea chupa o sangue e ela ingere as microfilárias. Então tá aqui, ó. É esta forma em que o mosquito pega, chupando o sangue de uma pessoa que tem elefantíase. Por isso que é interessante na vizinhança você tratar o doente para que ele não tenha essas larvas circulando e também isolá-lo em termos de repelente, tela nas casas, tá? Evitar que ele seja picado. Bom, aqui o que acontece no mosquito? As microfilárias vão para os músculos torácicos, né, do tórax do mosquito, do inseto, e aí eu vou ter a maturação dela. Ela vai se alimentar e quando ela estiver já quase na fase de metamorfose, ela vai migrar para a boca, tá? Aonde? Naquela peça bucal chamada probóscide, que o mosquito, né, introduz na sua, entre aspas, vítima. E na saliva dele eu tenho as filárias. Então ele vai te transmitir desta forma. Então ocorre penetração pela picada do mosquito. Então aqui, ó, eu vou ter a forma profilática e única praticamente, tá? Que é evitar a picada de mosquitos aí em áreas onde eu tenha muita elefantíase. Não é uma doença do Brasil, né? Ela é mais da região da Ásia, mas a gente tem muitos brasileiros com elefantíase aqui sim, tá? Tem que tomar cuidado. Combate ao mosquito. Isso é a parte mais importante aí como medida profilática, ok? Para evitar aquelas deformações. Não tem cura quando chega nessa fase aqui, né, gente? Não tem cura, tá bom? A pessoa tem que conviver com isso. Então, a taxa de morbidade, ou seja, você fica ali convivendo com a doença, é muito alta. Mortalidade nem tanto, mas morbidade é muito alta, tá? E é isso, gente. Vamos dar um repeteco. Eu vou passar rapidinho aqui, ó, pelas doenças, né? Então, nós tivemos aqui a esquistossomose, tá? Então, vamos lá. Esquistossomose, Schistosoma manzoni. Você tem duas formas larvais. Você vai ter aí o miracídio entrando no caramujo e a cercária penetrando pela pele em ambientes aquáticos. Evitar o quê? Nadar nessas lagoas de coceira, combater o caramujo e também a gente tendo aí saneamento básico na jogada. Bem? A teníase. Aí você vai ter, quando você tem um animal adulto, você ingeriu carne crua com cisticerco, você tem um animal adulto, você é hospedeiro definitivo, você tem a teníase. Quando você ingeriu um alimento cru com os ovos, aqui, ó, tá? Você fez o papel do hospedeiro intermediário. Então você vai ter no seu tecido cerebral muscular o cisticerco. Então você tem a cisticercose, tá certo? No caso da lombriga, né, ascaridíase ou ascaris lumbricoides, você vai ter ingestão por alimentos, né, onde eu tenho um ovo, por isso que a higienização é a forma profilática aqui, tá certo? E o saneamento básico, por quê? Os ovos são liberados com as fezes. Então, o saneamento básico é o básico, né, para muitas verminoses. Você vai ter o ovo sendo eclodido no estômago, a larva é liberada no intestino, perfura o sangue, a corrente sanguínea, desculpa, perfura o intestino, cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado, pulmão, a larva penetra aqui, ó, os alvéolos, sobe pela traqueia, tem um ciclo pulmonar, desce pelo esôfago e finalmente se aloja na fase adulta no intestino. Só temos um único hospedeiro aqui, ciclo monogênico, tá? O ancilostomose ou necatoriose é o amarelão. Eu mudei aqui agora só para vocês verem, tá? Ancilostoma duodenale, se você tiver, você tem ancilostomose. Necator americano, se você tiver esse verbo, você tem necatoriose. Os dois são conhecidos como amarelão.
A larva penetra, tanto um como o outro, a larva penetra pela pele, então andar calçado já é uma grande profilaxia, tá certo? Nós temos aqui, pessoal, a larva também fazendo o ciclo pulmonar, tá? Então o ciclo pulmonar vai acontecer do mesmo jeito que a lombriga. E esses animais, eles se alojam aqui no intestino e os ovos são liberados. Então, andar calçado, não deixar, sei lá, ter contato direto com o solo em ambientes sem muita higiene, sem muito saneamento, é uma profilaxia. E o saneamento básico, como a gente já comentou. Tá? Amarelão por quê? Porque causa uma anemia muito forte, os vermes se alimentam de sangue. E aí você fica opilado, cansado, né? Com pouca oxigenação. E aí eu tenho uma variação daqui com a Ancylostoma brasilense que causa o bicho geográfico, o famoso bicho geográfico, né? Que é essas irritações da pele onde a larva fica tentando migrar para o sistema circulatório. Tem remédio, tá? Todas as verminoses até hoje tem um remédio que dá para controlar. Algumas têm cura, a única que não tem cura aqui definitiva vai ser a cisticercose, porque aí você tem uma cápsula dentro do seu tecido, e às vezes ali a tênia já até morreu, mas fica a cápsula, e a elefantíase, que aí depois de um certo estágio não tem muito o que fazer. Você vai evitar que ela aumente, mas cura definitiva nesses dois casos não há. Oxiurose, né, ataca muito a criança, você ingere os ovos, né, pela boca, ocorre o ciclo larval no seu intestino e o animal adulto fica no intestino grosso, ali no seco. E à noite a fêmea sai aqui, ó, pelo ânus para depositar os ovos. E aí causa o prurido anal. Debilita muito criança, principalmente, e adulto também, né? A pessoa se tem uma coceira eterna lá, onde o sol não bate, aí fica ruim, né? Tem remédio, tá? Tem o remedinho aqui, o vermífugo, que consegue controlar. Mas a higiene do ambiente para eliminar esses ovos tem que ser muito rigorosa, né? Como eu falei, trocar a roupa de cama diariamente, lavar em água fervente junto com toalha, roupas íntimas para matar esses ovos aqui. Higienizar o ambiente também, né? Tudo bem? Então, evitar aqui a picada, ou evitar a ingestão, que picada, né? E também higienizar o ambiente, tá joia? E a elefantíase, como nós acabamos de ver, que aqui evitar a picada do mosquito é a forma profilática, tá certo? E evitar que o mosquito também pique uma pessoa que tenha elefantíase, para ele não ter também aqui o ciclo acontecendo naquele ambiente. Tá bom? É isso, turminha. Nós temos aí então as verminoses. Resolvi deixar gravado aqui para a gente poder fazer revisões, pausar o vídeo, voltar a fazer seus mapas mentais e aí posteriormente tirar dúvidas com o querido professor de vocês. Beijo no coração, até mais.